Você já teve a sensação de que em uma conversa a outra pessoa não entendeu nada do que você quis dizer? Ou até pior do que isso, você tentou se explicar, tentou ser claro, mas ainda assim a conversa terminou em ruído, frustração, distanciamento e até discussão? Se isso acontece de maneira recorrente na sua vida, pode acreditar que você está se comunicando mal. Obviamente, se serve como consolo, você não está sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe se comunicar bem. Não porque falta vocabulário, porque falta técnica ou porque falta boa intenção. Aliás, nenhum cursinho de oratória vai te salvar caso você não perceba isso que eu vou te revelar nesse vídeo. O que está acontecendo é que você não entende a dinâmica psicológica que existe por trás de toda a conversa. E hoje eu quero te mostrar três estratégias baseadas em ciência comportamental, psicologia e neurociência que tornam alguém um super comunicador, alguém que se conecta de verdade, influencia com empatia e constrói clareza mesmo nos contextos difíceis. Então, pega o papel aí e anota. Número um: antes de se posicionar, antes de sair dando pitaco, antes de pensar que você sabe tudo, entenda qual é o tipo de conversa que você está envolvido. O jornalista e pesquisador Charles Duhigg, ele é autor de um livro excelente chamado Supercomunicadores, e explica que muitas conversas dão errado porque as pessoas não estão participando da mesma conversa, mesmo quando estão falando do mesmo assunto. Então, segundo Duhigg, existem três tipos principais de diálogos e que precisam ser identificados para sua conversa fluir bem. São as conversas práticas, as conversas emocionais e as conversas sociais. As conversas práticas são aquelas que buscam resolver um assunto, um problema concreto. Já as conversas emocionais, elas lidam com sentimentos, com as angústias, com a validação emocional do outro. É alguém contando um drama pessoal ou profissional, por exemplo. E as conversas sociais são as que tratam de status, identidade, posicionamento dentro do grupo. Por exemplo, o carro que você comprou, o filme que a sua amiga indicou, fofocas, enfim. O problema é quando alguém entra com uma abordagem lógica em uma conversa que, na verdade, é emocional, por exemplo. Ou quando a outra pessoa está defendendo um valor próprio e você tenta convencê-la com dados. Qual é o resultado? Fracasso, ruído, atrito, silêncio. Os supercomunicadores percebem rapidamente qual é o tipo de conversa que está acontecendo ali e adaptam a sua escuta, a sua linguagem e até a sua intenção naquele momento. Então, anota aí o número 2: use perguntas como ferramentas de conexão e não como um interrogatório. Uma das características mais marcantes de todas as pessoas que têm um grande poder de comunicação é que elas fazem perguntas melhores do que os outros, ou seja, não é qualquer pergunta. Quem tem habilidade para fazer boas perguntas se torna uma pessoa mais carismática. Pode perceber que os bons vendedores são sempre aqueles que fazem excelentes perguntas. Eu sei que você já sabe, mas não custa repetir. Existem duas formas básicas de elaborar perguntas: as perguntas de forma aberta e as perguntas fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que só permitem que o outro responda sim ou não. E elas definitivamente não são boas perguntas para produzir conexão positiva. E existem aquelas perguntas do tipo abertas, que estimulam a pessoa a falar mais sobre o que viveu, ou sobre o que está sentindo, ou sobre assuntos que domina. E essas perguntas abertas produzem diálogos mais empáticos e costumam ser mais estimulantes para o cérebro. E aproximam mais as pessoas, pois denotam que o nosso interesse pela outra pessoa é maior. As perguntas abertas usam basicamente duas estruturas fáceis de entender e lembrar. A primeira estrutura são as perguntas do tipo de esclarecimento, ou seja, elas ajudam a outra pessoa a organizar o pensamento e a mostrar os seus reais interesses. São perguntas do tipo: como isso aconteceu? Você pode me dar um exemplo? A segunda estrutura de perguntas são a do tipo exploratórias, como:
O que isso significou para você? Como você se sentiu nesse momento? Elas ativam camadas mais profundas da consciência e da conexão emocional, trazendo à tona emoções que estão guardadas, como medo, dor. O mais interessante é que, segundo estudos de uma psicóloga da Universidade da Califórnia, chamada Juliana Schroeder, as pessoas que fazem mais perguntas, e especialmente essas perguntas abertas e empáticas, elas são percebidas como mais inteligentes, mais confiáveis e mais agradáveis. E além disso, elas criam vínculos mais duradouros, porque quando alguém te pergunta com interesse genuíno, o teu cérebro entende que essa pessoa se importa realmente contigo. Então, agora anota aí o número 3. Aplique o método do loop, um método usado para gerar uma sensação de compreensão maior. Um dos recursos mais potentes da boa comunicação é algo que parece simples, mas eu posso garantir para vocês que é muito raro. Reformular o que a outra pessoa tentou dizer e checar se você entendeu. O próprio Charles Duhigg nomeou isso como método do loop, e ele funciona assim: primeiro, você escuta com atenção total, traduz com as suas palavras o que você entendeu e pergunta: é isso mesmo que você quis dizer? Essa técnica cria o que os psicólogos chamam de reflexão empática, uma habilidade citada na comunicação não violenta e também em treinamentos de mediação do FBI. Além de mostrar a escuta ativa, o loop ajuda a outra pessoa a se organizar internamente, porque ela se vê refletida na tua fala, e isso muda tudo. E não é sobre compreender, é sobre ser compreendido e fazer o outro se sentir compreendido. Ser um super comunicador ou simplesmente conseguir se comunicar bem para não levar um pé na bunda em todos os relacionamentos não tem nada a ver com falar bonito, dominar técnicas de oratória ou vencer debates. Tem a ver com criar espaços de escutativa, com perguntas que conectam e com validações que fazem o outro se abrir mais e mais. Tem a ver com entender o que está realmente acontecendo na conversa, mesmo que ninguém esteja dizendo isso em voz alta. E quando você domina essa arte, você influencia mais, conecta mais, lidera melhor e transforma mais. Porque no fundo, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Alguém que realmente nos ouça, que nos entenda, que nos faça sentir seguros para nos expressar. E antes de você sair desesperado para seguir esse canal, ouça com atenção. Se você fala demais, costuma dominar as conversas, isso não significa que a sua comunicação é boa. Aliás, o efeito é exatamente o oposto. Os melhores comunicadores são aquelas pessoas que fazem mais e melhores perguntas e não as que dão mais explicações ou argumentos. Pronto, agora você pode curtir o vídeo, seguir o canal e até mais.